paz do Senhor para todos, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo maravilhoso e nesse grande dia eu quero convidar a você que está aí assistindo esse vídeo a meditarmos um pouquinho hoje no grande amor de Deus que vai nos falar através da sua palavra. Eu quero nesse exato momento convidar a você que está aí nos assistindo. Se você tiver uma Bíblia aí no seu lar, ou na sua casa, ou no seu trabalho, em qualquer outro lugar, eu gostaria de convidar a você para que nós possamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que está registrada no livro de São Lucas, no capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Eu quero falar um pouquinho hoje da história do filho pródigo. Quero falar a respeito de um homem que tinha 2 filhos e vamos junto meditar um pouquinho. Então eu quero ler com você o versículo 11, somente o versículo 11, para que juntos nós meditamos um pouquinho nessa grande mensagem, nessa mensagem maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor, livro de São Lucas, capítulo 15 e versículo 11, diz assim, um certo homem tinha 2 filhos. Somente esse versículo, tá, irmãos? Vamos meditar um pouquinho, porque o tempo aqui é muito precioso e nós queremos junto falar um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós, hoje, através da mensagem da palavra de Deus. Você que está aí assistindo esse vídeo, meu querido, não passe esse vídeo, veja essa mensagem até o final, ela poderá falar profundamente no seu coração. A Bíblia nos fala a respeito de um certo homem que tinha 2 filhos, ou seja, um pai de família que tinha 2 filhos. E um certo dia a Bíblia disse que o filho mais novo chegou para o seu pai e disse para o seu pai: Pai, dá a minha parte da minha herança, porque eu vou para um lugar distante, não vou mais viver aqui junto com o Senhor na nossa casa. A Bíblia diz que esse pai de família que tinha 2 filhos, esse filho mais novo chegou para ele e pediu que lhe desse parte da sua fazenda, ou seja, daquilo que pertencia a ele, por herança. Então o seu pai, como era um homem justo, um homem que era abençoado, chegou para o seu filho e falou: tudo bem, meu filho, então eu vou repartir a sua parte da herança e vou te dar. Assim ele fez. A Bíblia diz que ele repartiu entre si, entre os seus 2 filhos, a parte da herança que o seu filho tinha pedido para ele. E um certo dia, depois que o pai repartiu a herança entre os seus 2 filhos, o mais novo decidiu sair de casa e ir para uma terra distante, bem longe da presença do seu pai e do seu outro irmão. E assim ele fez, arrumou ali a sua mala, fez ali a sua bagagem e foi para essa terra distante. E quando ele chegou nessa terra distante, diz a Bíblia, que ali ele gastou todo o seu dinheiro, tudo quanto tinha naquela cidade. E a Bíblia também diz que quando ele chegou naquela cidade, ele foi bem recebido porque tinha muito dinheiro, tinha muitos bens. E quando ele ali juntamente com aquelas pessoas que ele fez ali amizade, os seus grandes amigos, então ele gastou toda a sua fortuna, todos os seus bens ali, gastando ali sem saber de que forma ele estava gastando. Certo é, a Bíblia disse que ele gastou tudo quanto tinha, a ponto dele não ter mais dinheiro nem para sequer comprar comida para ele comer no seu dia a dia. E a Bíblia diz que naquela cidade também, houve naquele período que ele passava ali naquela cidade, uma grande fome, aonde todas as pessoas passavam por necessidade. Só que naquela cidade ali também havia alguns homens poderosos, alguns empresários poderosos que tinham muito dinheiro. Então aquele jovem começou a perecer, a passar necessidade, passar fome naquele local. Então a Bíblia disse que ele chegou até um daqueles homens que tinha ali recursos financeiros e procurou ali diante daqueles homens emprego, serviço para trabalhar. Então a única coisa que ele conseguiu, diz a Bíblia Sagrada, que foi ir para o campo.
para poder agora apacentar porcos, cuidar de porcos naquele campo. Só que chegou um determinado momento, a Bíblia diz que como ali naquela cidade havia um período de muita fome, de muita necessidade, ninguém dava nada para aquele jovem, a ponto de ele começar a passar necessidade física, começou a passar fome. Então quando ele ia cuidar ali, apacentar os porcos, a Bíblia disse que houve uma necessidade diante de ti, que ele começou a desejar a comer da comida que os porcos comiam, porque ele não ganhava e nem recebia nada. E quando naquele prezado momento ele pensou consigo, espera aí, eu aqui nessa cidade, nesse local onde eu estou, passando necessidade, passando fome, estou perecendo, vou até morrer por causa dessa situação. E quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, tem muitas comidas para comer e eu aqui passando necessidade. Então aquele jovem lembrou do seu pai, da casa de seu pai, onde ele tinha tudo, onde ele era bem sucedido, onde ele era abençoado, tinha proteção do seu pai, tinha uma comida saudável, ele alimentava bem, não tinha necessidade, não passava por dificuldade nenhuma. Então ele lembrou do seu pai e da sua casa. Aí ele pensou consigo, peraí, eu fiz com que o meu pai repartisse a minha herança que eu tinha, gastei todo o dinheiro que ele me deu, e agora como é que eu vou fazer para chegar até o meu pai? Então ele pensou consigo, olha, eu vou até o meu pai, vou chegar diante dele e vou pedir-lhe perdão, porque eu pequei contra os céus primeiramente, porque não honrei o meu pai, não honrei a minha família, agora certamente eu irei até o meu pai e vou pedi-lo perdão. E assim aquele jovem fez. Quando ele direcionou até voltar até a casa do seu pai, quando ele chegou de longe, a Bíblia diz que ele avistou o seu pai. E quando ele avistou o seu pai, ele foi correndo até o pescoço do seu pai, ajoelhou seus pés e o beijou, o abraçou. Então ele disse para o seu pai assim, pai, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Pequei contra os céus e verdadeiramente pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que naquele exato momento o seu pai o abraçou e comoveu de íntima compaixão. O seu pai se emocionou, se alegrou muito porque o seu filho estava de volta. Então o seu pai lhe chama agora alguns dos teus servos e falou, traz-me depressa roupas, as melhores roupas e vestir o meu filho. Traz também sandália, colocai nos seus pés porque está descalço. Traz também um anel e coloca no seu dedo. E depois que tudo aquilo ali foi feito, que o seu filho agora estava vestido, estava calçado, estava com um anel de volta no seu dedo, como um filho de um pai que ama, então o seu pai falou, agora também trazei-me um bezerro cevado para que eu possa matar e vamos proclamar uma grande festa aqui nessa casa, porque este meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi encontrado. Assim o pai fez, mandou matar um bezerro cevado e aquilo ali fez uma festa tremenda para receber o seu filho. E quando naquele momento acontecia aquela grande festa, a Bíblia diz que o outro filho, o filho mais velho, chegou do campo, porque estava cuidando das coisas do campo. Então ele chegou, quando ele aproximou daquela casa, ele perguntou a alguns dos seus servos, o que está acontecendo? Então aquele servo olhou para aquele jovem e falou, olha, o seu pai está fazendo uma grande festa, está fazendo um grande banquete, porque o teu irmão mais velho, que estava perdido, voltou e ele recebeu ele com júbilo, gostoso. Então aquele filho mais velho, a Bíblia diz que naquele exato momento ele se indignou, porque o teu irmão mais novo tinha perdido parte da sua herança e foi para uma terra distante, foi para um outro lugar e gastou tudo quanto tinha com as meretrizes, com os vícios da vida, com a prostituição e outras coisas mais. Então aquele jovem ficou indignado e chegou para o seu pai e falou, pai,
Há tanto tempo que eu vivo com o Senhor, tenho feito tudo que é agrado aos seus olhos. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos, com as pessoas que eu goste. Então agora vem esse teu filho que desperdiçou toda a sua fazenda, toda a sua herança, e o Senhor manda matar um cabrito cevado para que dê uma grande festa em prol da vida desse jovem. Então seu pai olhou para o seu filho e falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Eu não necessito de repartir nada com você, de fazer nada para você, porque o que é meu é seu. Mas esse teu irmão, ele estava perdido, esse teu irmão estava morto, aleluia, mas reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então é justo que nós fazemos uma grande festa, que nós comemoramos, que nós nos alegramos, porque o seu irmão está aqui são e salvo perante você e perante mim. E aquele pai de família ficou muito alegre, ficou muito feliz, porque estava ali os seus 2 filhos diante de seus olhos. Meu querido, essa mensagem da palavra de Deus que se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, é uma mensagem maravilhosa. É uma mensagem que para nós representa duas famílias, uma família física e uma família espiritual. Na família física ela representa um pai de família que tinha 2 filhos. E na família espiritual ela representa Deus cuidando dos seus filhos. Deus como pai de todos e cuidando para que todas as pessoas, para que todos os seres humanos sejam e que tenham direito de serem chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, Ele enviou o seu Filho amado Jesus, para que todos aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, todos venham ao pleno conhecimento da verdade e que tenha Deus como seu Pai, que tenha Deus como o seu Senhor. E a Bíblia disse que essa mensagem, para nós, ela traz um significado tremendo. É Deus cuidando dos seus filhos para que nenhum se perca. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na condenação do ímpio, na perdição do ímpio, não. Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados e aceita Jesus como Salvador das suas vidas. A Bíblia diz que Deus como Pai, Ele está de braços abertos para os seus filhos, para o receber. Todos nós estávamos perdidos, não tínhamos direito de nada. Então Ele nos deu a oportunidade, através do seu Filho Jesus, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele quer que todos nós arrependemos dos nossos pecados e tenhamos Ele como Pai, como nosso Deus, como nosso Senhor. Então fica aí essa mensagem maravilhosa para que você possa meditar nesse dia e receba essa mensagem no seu coração. Eu quero abençoar a sua vida através dessa mensagem. E quando você assistir esse vídeo aí, não deixa de adorar a Deus, de buscar a Deus e ter Deus como seu Pai, como o seu Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, onde nós estaremos aqui novamente falando mais um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós. Que Deus te abençoe, medita nessa mensagem, aprofunda nessa mensagem e você vai entender o que estamos falando em nome de Jesus. Amém.